Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as limiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha que interessante. Olha que interessante. Veja. Podemos extrair muitos ensinamentos desse texto. O mais importante que nós temos que entender aqui é que Deus nos dá a capacidade, o direito de fazermos escolhas. E a escolha é primeiramente aqui, né, neste aspecto da criação, né, se dá em obedecer ou desobedecer a Deus. Aí nós vemos o seguinte, ó, preste atenção numa coisa. No primeiro versículo, olha, tem a narração do que aconteceu, né? E quando a serpente fala com a mulher, diz assim, ó, é assim que Deus disse. A serpente falando. Aí, Eva, ao responder a serpente, aqui no versículo 3, disse Deus. Aí, quando a serpente volta a falar com a mulher no versículo 5, diz assim, ó, porque Deus sabe. Só que, veja, entenda que no começo, a narração do primeiro versículo, ora, a serpente era mais astuta que todas as limiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, Deus era Senhor desde o começo, desde o princípio de toda a criação. Qual foi a primeira artimanha da serpente? Ela fez com que Eva não reconhecesse a Deus como sendo o seu Senhor. A serpente não chamou a Deus de Senhor, mas chamou de Deus, ó. E é assim que Deus disse. Aí Eva repete o que a serpente diz, né? E disse Deus, disse a mulher, do fruto da árvore não comereis, tá. Aí vem, e disse Deus, não comerei deles, nem tocareis. Então nós temos que tomar cuidado com essa artimanha da serpente, que ela funciona para os nossos dias. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos Ele na nossa vida como Senhor e Salvador. Quando Ele é Senhor de nossas vidas, nós nos submetemos à sua vontade, em fazer a sua vontade. E o que a serpente quer fazer com nós?
conosco nesses dias atuais. Não tem problema em ter Jesus como Salvador. A serpente quer que nós não venhamos a reconhecer a Ele como Senhor, assim como ela fez com Eva. Porque se eu reconhecer Jesus como Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Qual era a vontade do Senhor? Que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente veio, não, Senhor não, é Deus. Então eu tenho a salvação em Jesus. A serpente hoje quer que eu não faça a vontade de Deus. Ter Jesus como meu Salvador já é suficiente. Não precisa fazer toda a vontade de Deus, não precisa ir pregar o Evangelho, fazer discípulos a todas as criaturas, não preciso cumprir a vontade de Deus. Quando eu deixo de cumprir a vontade de Deus, a serpente ganha como ganhou com Eva. Então quando a serpente diz, e disse Deus, e não diz, disse o Senhor, ela está mostrando que desde lá da criação até os nossos dias, até a igreja ser arrebatada, ela iria utilizar essa artimanha de enganar os crentes, enganar os servos do Senhor, para que eles sejam servos só de título, que eles não venham a reconhecer a Jesus como Senhor, porque reconhecer Jesus como Senhor não é dizer que eu sou o seu servo, não é com palavras, mas é com atitude. Então eu mostro que Jesus é meu Senhor quando eu cumpro a sua vontade, quando eu faço a sua vontade. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, e Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha, para que nós possamos escolher termos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.